O surgimento dos Rothschilds. Esta é Frankfurt, Alemanha, 50 anos após o Banco da Inglaterra abrir suas portas. Um ourives chamado Ashmel Moser Bauer, ele abriu uma loja de moeda, um escritório, em 1743. E sobre a porta ele instalou uma placa escrita com uma águia romana e um escudo vermelho. O estabelecimento tornou-se conhecido como a firma Rothschild, ou na Alemanha, Rothschild. Quando seu filho, Ismael Meyer, herdou o negócio, decidiu mudar o nome para Rothschild. Meyer logo aprendeu que emprestar dinheiro para governos e reis era mais lucrativo que emprestar dinheiro para pessoas e particulares. Não apenas eram taxas mais gordas, mas eram assegurados pelos impostos das pessoas. Meyer Rothschild teve 5 filhos. Ele treinou todos eles nos dons da criação de dinheiro, então os enviou para as principais capitais da Europa, para abrir filiais de escritórios dos negócios bancários da família. Seu primeiro filho, Ashmel, ficou em Frankfurt para cuidar do banco da cidade natal. Seu segundo filho, Salomão, foi mandado para Viena. Seu terceiro filho, Nathan, era nitidamente o mais inteligente. Ele foi mandado para Londres com 20 anos de idade em 1798, 100 anos depois da fundação do Banco da Inglaterra. Seu quarto filho, Cal, foi para Nápoles. Seu quinto filho, Jacó, foi para Paris. Em 1785, Meyer Ashmel levou toda a sua família para uma casa maior. Uma habitação com 5 andares que compartilhou com a família Schiff. Esta casa era conhecida como a Casa Green Schiff. Os Rothschild e os Schiff iriam desempenhar um papel central no resto da história financeira da Europa e posteriormente nos Estados Unidos. Os Rothschilds romperam um relacionamento com a realeza europeia aqui em Wismar, o palácio do homem mais rico da Alemanha, de fato, o mais rico monarca em toda a Europa, o príncipe William Hesse-Kassel. No começo, os Rothschilds estavam apenas ajudando William a especular moedas preciosas. Quando Napoleão caçou o príncipe William no exílio, William mandou 550 mil libras para os Rothschild em Londres. Era uma soma gigantesca naquela época. Esse dinheiro era para investir em letras de câmbios, longe das mãos de Napoleão. Mas Rothschild usou o dinheiro para propósitos pessoais. Napoleão avançava com seu exército sem reconhecer inimigos à sua altura. William voltou aqui algumas vezes antes da Batalha de Waterloo, em 1815. Ele intimou Rothschild e reclamou seu dinheiro de volta. Rothschild devolveu o dinheiro de William com 8% de juros, como se tivesse realmente investido. Mas os Rothschilds conservaram todos os lucros do passado que obtiveram usando o dinheiro de William. Nathan Rothschild mais tarde alertou que em 17 anos que esteve na Inglaterra, teve aumentado sua aposta original de 20 mil, dado a ele por seu pai, para 2.500 vezes mais. Por cooperar com a família Rothschild, em pouco tempo enriqueceram inacreditavelmente. Durante a metade dos anos 1800, dominaram todos os bancos europeus e foram certamente a mais rica família do mundo. Eles financiaram Cecil Rhodes, tornou-se possível para ele estabelecer um grande monopólio sobre minas de diamante e ouro na África do Sul. Na América, financiaram os Hermans na ferrovia, e Van Der na ferrovia e na imprensa, e Carne na indústria de aço, entre muitos outros. De fato, durante a Primeira Guerra Mundial, JP Morgan pensava ser o homem mais rico da América. Mas, após a sua morte, foi descoberto que ele foi, na verdade, apenas um testa de ferro dos Rothschild. Logo que se tornou público sobre Morgan, isso foi descoberto, que ele possuía apenas 19% das companhias de JP Morgan. Durante 1850, James Rothschild, o herdeiro do braço francês da família, era dono de uma fortuna de 600 milhões de francos franceses, 150 milhões a mais do que a fortuna de todos os banqueiros da sua época reunidos.
Ele construiu esta mansão chamada Ferreres, 19 milhas a nordeste de Paris. William I, ao vê-la, exclamou: "Reis não têm dinheiro para isso. Só podia pertencer a um Rothschild." Outro comentarista francês do século XIX declarou o seguinte: "Se existe alguém poderoso na Europa, este é Rothschild. Estava evidenciada a sua posição predominante." Agora daremos uma olhada nos resultados que o Banco da Inglaterra produziu na economia britânica e como isso, mais tarde, foi a causa fundamental da Revolução Americana. A Revolução Americana. Durante a metade de 1700, o Império Britânico estava alcançando seu máximo poder ao redor do mundo. Britânicos lutavam 4 guerras na Europa desde a criação do seu Banco Central de Propriedade Privada, o Banco da Inglaterra. O custo foi alto. Para financiar estas guerras, o parlamento britânico emprestou pesadamente aos bancos. Durante a metade dos anos 1700, a dívida britânica era de 140 milhões de libras, uma incrível soma para aqueles dias. Consequentemente, o governo britânico empreendeu um programa de tentar elevar os lucros das suas colônias americanas. Isso para pagar juros aos bancos. Mas na América foi uma história diferente. O flagelo de um banco central de propriedade privada ainda não tinha sido atingido. Este é um salão independente na Filadélfia, onde a Declaração de Independência, a Constituição, foi assinada. Na metade de 1700, a América pré-revolucionária ainda era relativamente pobre. Havia uma grave carência de moedas, metais preciosos para comercializar mercadorias. Assim, os colonizadores foram forçados a experimentar imprimir um próprio papel moeda caseiro. Alguns desses experimentos foram bem-sucedidos. Franklin foi um defensor das colônias para imprimir seu próprio papel moeda. Em 1757, Franklin foi enviado para Londres. Ele terminou permanecendo pelos próximos 18 anos, aproximadamente até o início da Revolução Americana. Durante este período, as colônias americanas começaram a fabricar seu próprio dinheiro, chamado papel moeda colonial. A iniciativa foi um sucesso. Ele proporcionou um confiável meio de troca. E ela também ajudou a reunir um sentimento de unidade entre as colônias. De lembrar, a maioria dos certificados coloniais eram apenas papéis, dinheiro de dívida livre, impressos no interesse público e não lastreados pela moeda de ouro ou prata. Em outras palavras, ele era um papel moeda totalmente irrevogável. Um dia, funcionários do Banco da Inglaterra perguntaram a Franklin como daria satisfação à prosperidade dos recém-fundadas colônias. Sem hesitação, ele respondeu: "Isto é simples, nas colônias imprimimos nosso próprio dinheiro, isto é chamado de certificado colonial, o imprimimos em proporções adequadas para as demandas comerciais. Fazemos isso para os produtos passarem facilmente dos produtores para os consumidores. Deste modo, criamos para nós mesmos o nosso papel moeda e não sem interesse de pagar a ninguém por fora." Isso era apenas uma questão de bom senso para Franklin, mas podemos imaginar o impacto que teve sobre o Banco Central da Inglaterra. A América tinha aprendido o segredo do dinheiro e este gênio tinha que voltar para a lâmpada o mais rápido possível. Por isso, o parlamento rapidamente aprovou o Ato Monetário de 1764. Ele proibiu colônias oficiais de imprimir seu próprio dinheiro e as ordenou para pagar todos os futuros impostos em moedas de ouro e prata. Em outras palavras, forçou às colônias um padrão de ouro e prata. Para aqueles que ainda acreditam que o padrão ouro é a resposta para os problemas monetários correntes na América, olhe o que aconteceu para a América depois disso. Em Lexington, Massachusetts, em 19 de abril de 1775, as colônias tinham sido drenadas das moedas de ouro e de prata por taxação inglesa. Como resultado, o governo continental não tinha nenhuma escolha, mas imprimia seu próprio papel moeda para financiar a guerra. No início da Revolução, o dinheiro era em circulação nos Estados Unidos ficou de 12 milhões de dólares. Durante o fim da guerra, estava próximo a 500 milhões. Como resultado, o dinheiro estava virtualmente sem valor. Sapatos vendidos por 5 mil dólares um par. Papel moeda colonial funcionou porque apenas o suficiente era emitida para facilitar o comércio.
o Banco Norte-Americano. Próximo capítulo.